Bom, pessoal, então vamos lá. Na aula de hoje, então, a gente vai ver um programa, na verdade é um site, tá? Que é do Felipe Caixeta. Tá? Esse site está aqui, então, na tela, tá? Então, vocês podem simular essa programação que vocês fazem na mão, né, que eu fiz nas últimas duas aulas. A gente pode escrever aqui e verificar o formato que a peça vai ficar pronto, tá? Esse é um primeiro recurso que vai ser utilizado nessa disciplina para visualização, tá, do formato da peça, tá? Eu vou colocar, então, vou passar para vocês esse link, tá? Então, aqui, a peça. Então, tem uma peça, né? Esse é o site. Esse site, a ideia é que seja utilizado agora para verificar se aquelas peças que a gente fez nas últimas aulas estão corretas, tá? Então, ele é um site bem simples, ele tem algumas limitações, tá? Então, eu vou colocar aqui algumas observações. Eu vou colocar algumas observações aqui. Meu computador está meio lento hoje. Que aonde, né, como podemos utilizar, então, utilizar esse site, tá? Quais as limitações? Então, podemos utilizar como? Para verificar se o perfil da peça e o programa estão corretos, tá? Beleza. Isso aqui é o que como a gente pode utilizar, então, esse site. Quais as limitações? Bom, a limitação principal é que a principal limital é que ele utiliza uma única ferramenta. Então, para a produção de peças simples, com perfil que nem foi as peças que nós fizemos até agora, ele é uma ferramenta bem legal. Esse site é bem interessante de ser utilizado, tá? Quais os problemas, vou botar entre aspas problemas, tá? Que esse site tem. Temos que o diâmetro definido na peça tem que ser o dobro do diâmetro real. O diâmetro definido na peça do site, que é essa peça laranja que vocês estão vendo aqui, tem que ser o dobro do diâmetro real, tá? Por exemplo, o diâmetro que a gente tem lá nas peças que a gente fez na última aula era 32. Quanto que a gente tem que colocar aqui no site? 64. Outro problema. O comprimento da peça tem que ser negativo. Está negativo entre parênteses. Por exemplo, a gente tem que colocar menos 100. Tá? Porque é o sentido da peça aqui. Senão, a usinagem não vai ficar no ponto errado. Tá? Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Então, workpiece, tá? É peça de trabalho em inglês, tá? Vocês podem, se você estiver usando o Google Tradutor, vir aqui e traduzir essa página, né? Para ajudar vocês. Tá? Tá ali, peça de trabalho.
Quem não domina aí a língua inglesa. Eu também não domino, mas um pouquinho o cara sabe. Então, tá aqui peça de trabalho. Aqui aparece peça de trabalho, dimensões. Então, clique em dimensões e vai abrir uma caixinha. Era para ter aberto? Vou deixar em inglês, tá? Só para ver. Ó, em inglês abre. Então tem que deixar em inglês, tá? E aparece aqui, ó, Workpiece Dimensions, tá? Que é dimensões da peça de trabalho. Aí aparece Diameter, que é diâmetro. Aqui que eu falei para vocês, que ele tem que ser o dobro do diâmetro real. A peça que nós vamos executar aqui é uma peça de 32 milímetros de diâmetro, que foi utilizada lá, que a gente foi feita na última aula, tá? Então eu coloco 64, beleza. E o comprimento tem que ser negativo, tá? Então eu coloquei aqui, ó, menos 100. Então aqui tem que ser o dobro e aqui tem que ser menos alguma coisa, tá? Isso varia, né, do tamanho, depende do tamanho da peça, isso aqui também varia. Importante que aqui seja o dobro e aqui o comprimento, length, tem que ser negativo e o tamanho correto. Beleza, então save, beleza. Aqui tem então file, né, que a gente pode buscar o arquivo novo ou abrir. Aqui o editor. Aqui o simulador, né, se já tem o programa escrito aqui, já ele vai simular. Aqui as opções de máquina, tá? Aqui a gente pode escolher então entre torno, entre fresadora e entre impressora 3D, tá? Aqui em machine, né, máquina em inglês, a gente pode ir também em tool, que é a ferramenta, e a gente coloca o raio da ferramenta, tool radius, tá? Que é raio de ferramenta. Vamos colocar um aqui, deixar um. Isso aí. Então, como eu falei para vocês, ele é um site com uma interface bem simples, tá? Com funções bem simples que servem só para ver se a peça de vocês está igual lá com o PDF, tá? Então, vocês vão colocar a programação e ver como é que essa peça vai ficar. Aonde vocês vão escrever a programação? Aqui na direita. G00, né? Por exemplo, vamos ver. G90, G90, G95, enfim. Digitar tudo aqui, linha após linha, né? Então, terminou aqui, dá para ir para outra linha, terminou aqui, vai para outra linha, e assim sucessivamente, tá? O que eu vou fazer aqui? Para não perder tempo digitando tudo, tá? Eu vou pegar e vou pegar o das aulas passadas, que estão lá no SIGA, tá? Então, tá aqui o exercício número 4, que foi o primeiro que nós fizemos lá no SIGA. Que estão no SIGA, que foi o primeiro que nós fizemos na aula. Na primeira aula. Programando em G00 e G01. Esses 3 exercícios estão lá no SIGA, né, a resolução dele. E eles são 3 exercícios que são tirados desta lista de exercícios de programação manual, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chegar aqui, ó, e vou copiar tudo isso aqui, que já foi feito, a gente já fez na aula, né? Vou copiar tudo. Até o M30 lá. Vou dar um Ctrl C e vou largar aqui, ó. Ctrl V. Aí, ó. O perfil da peça feito. Beleza? Se nós mudasse e colocasse workpiece 100, né, o comprimento 100, ó, ia acontecer isso, ó, tá? Por isso que eu coloco menos 100, que daí ele pega no sentido contrário. A usinagem está no sentido contrário, então a gente coloca menos 100 e ele executa corretamente. Se nós colocássemos o diâmetro real,
né, que é 32, que deveria ser. Ó, ele nem usina, tá? Então, por isso que eu falo da importância da peça ter o dobro da dimensão do diâmetro, 64, e ser um valor menos 100, por exemplo. Tá? Bom, beleza. Então, essa é a primeira peça que foi feita por nós. E está lá no SIGA a resolução dela. E a gente só colou aqui, tá? Definiu aqui as dimensões e só definiu. Tá? Então, essa é a limitação que eu falei para vocês do diâmetro e do comprimento, que tem que ser negativo. Tá? Beleza. Vamos lá, então. Vamos para o próximo. O próximo exercício, então, o que a gente faz para testar o próximo exercício que a gente fez? Já apaga tudo. Tudo apagado, hein? Vai no próximo exercício. Agora eu vou analisar. Não, quero 6 primeiro. O exercício 6 está aqui. Era um exercício um pouco maior. Né? E vou novamente ver se a gente fez certo na aula, né? Copiar tudo. Dou um Ctrl C. Chego lá no programa e dou um Ctrl V. E tá aí, tá feito. Vamos comparar, então, esse exercício com... Observem aqui as três escadinhas aqui, né? E a gente pode rodar a animação aqui embaixo, ó, na esquerda, bem perto do botão de iniciar aqui do Windows. Ó. A gente pode rodar a animação. Ele faz muito rápido, né? A peça. Mas dá para perceber o seguinte. As linhas azul são as linhas de passe, tá? E as linhas vermelhas são as linhas de retorno da ferramenta. Tá? Então, na linha azul, a gente deu o primeiro passe. Daí a gente chegou aqui no final, retornou pela linha vermelha. Deu o segundo passe, retornou nessa linha vermelha. Deu esse outro passe, retornou por essa linha vermelha novamente. Deu esse outro passe, né? Retornou por essa linha vermelha. Deu esse primeiro passe, retornou pela linha vermelha, e assim sucessivamente. Tá? Bom, então, essa é a visualização da peça que está aqui. Ó. Observe três ressaltos aqui. Né? E aí, está aqui na peça. Está igualzinho. Então, é para verificar se o perfil está parecido. Tá? Não, essas linhas de passe não tem nada a ver com essas cores azul aqui, tá? Não tem nada a ver. Não te preocupes. Não. É só para dizer que... É que aqui, ó, por exemplo, os números em cinza aqui no código são os números das linhas, tá? Os Gs, os códigos Gs, aparecem, né? Aqui eu estou ajeitando tudo bonitinho, igual lá, né? Porque no colar ele perde um pouco a formatação, mas o bonitinho é assim, né? Dessa programação. Vou fazer bonitinho, então. Ó, os cinzas são as linhas de código, né? Os números das linhas. Os Gs, que são as funções Gs, estão de acordo com a cor amarela. E o eixo, tá? O eixo e, e as coordenadas, né? Por exemplo, o Z, o X e o F, eles estão numa cor azul, tá? Mas não tem nada de errado com isso em relação às linhas, nada a ver, tá? Só informar para vocês analisarem como foi o deslocamento, como foi a trajetória da ferramenta. É importante, então, vocês visualizarem, tá? Que a peça veio, ó, a peça vem a linha vermelha lá dela, vem lá de cima, vem da onde? Vem lá do X200 e 200, tá? Onde trocou a ferramenta. Vem e desce, dá o primeiro passe,
né, dá o segundo passe e vai seguindo o fluxo aqui, fazendo então, a peça, né? A parte pontilhada aqui, tá? A parte pontilhada é a parte do diâmetro bruto, né? Como seria a peça sem a usinagem. Beleza? Então, agora eu vou pegar outra peça, que é esta peça 7, que foi a última que nós fizemos, eu acho. Deixa eu pegar ela aqui. Que é uma peça um pouquinho mais complexa, tem uns chanfros e tal. Então, até a linha 300, Ctrl C, vai lá no programa, apaga tudo e cola essa primeira parte. Está faltando, né? Beleza. Eu copiei só até um determinado número de linha. Agora eu vou voltar lá. Vou copiar as linhas faltantes aqui. Meu Deus, bastante linhas aqui. Ah, tá aí. Coloquei todos os restos das linhas. Então, dá para verificar que o perfil da peça, né, está de acordo com o feito lá no programa, tá? Beleza, pessoal. O que nós temos que ver, então? Por que eu estou mostrando esse programa? Para vocês agora, a partir de agora, quando nós tivermos uma ferramenta só, então, por exemplo, uma ferramenta que consiga fazer o desbaste e uma que faça o acabamento, ela tem o mesmo formato, tá? Então, quando tiver uma ferramenta para desbaste e uma ferramenta para acabamento, dá para usar aqui. Quando tiver uma broca, uma ferramenta de desbaste, uma ferramenta de rosca, vai ficar muito, não vai dar certo essa visualização, tá? Essa visualização é só para quando a gente tem ferramentas iguais. Então, processos bem simples, que nem esse aqui, tá? Por exemplo, eu não conseguiria cortar a peça, porque esse programinha, ele é bem simples, só foi criado, então, para operações aí que não usem ferramentas diferentes, tá? Beleza. Então, esse é o primeiro ponto da aula, tá? Falar sobre esse site, mostrar para vocês como é que funciona e que vocês vão ter que usar para verificar o trabalho que eu vou enviar para vocês verificar se vocês estão me enviando a programação correta, né? Então, vocês vão me enviar a programação, eu vou chegar aqui, vou colar ela e vou verificar se está correta. Então, para vocês terem certeza que vocês estão me enviando o programa correto, vocês chegam aqui, colam, verificam se está tudo certo. Beleza? Bom, agora, a segunda parte da aula, então, é sobre o G02 e o G03, que também você consegue fazer, né, depois que nós explicar e os exercícios tiverem aqui, né, para fazer essas, dá para jogar, então, programação com G02 e G03 aqui nesse site e verificar se a programação está correta. Ótimo, então. Beleza. Então, nós tínhamos falado sobre o G01 e o G02, tá? Que são as interpolações linear rápida, o G00, e o G01 é a parte de programação linear controlada, né? O G01 com avanço controlado. Beleza. Então, agora eu apresento para vocês esta programação, tá? Programação, que é o G02 e o G03. Serve para que isso? Para fazer arredondamentos. Por exemplo, para fazer isso numa peça. A peça ela está em um determinado diâmetro aqui, né? Ela faz um arredondamento, chega no outro diâmetro, chega aqui, faz uma depressão assim, faz um arredondamento convexo, tá? Chega aqui, faz um assim, e aí vai fazendo, tá? As peças, elas nem sempre são
são retinhas, né? Então, tem essas partes arredondadas e a gente utiliza fazendo o G02 e o G03, tá? G02, quando? Quando essa interpolação, esse deslocamento, for no sentido horário. Então, por exemplo, observe esse deslocamento que eu vou fazer aqui, tá? Que eu já fiz, eu só vou fazer por cima. Que sentido a gente está indo? Tá indo no sentido do relógio ou no sentido contrário ao do relógio? No sentido contrário do deslocamento do ponteiro do relógio. Então, ele é um sentido anti-horário, tá? Esse aqui, dessa depressão, que sentido está fazendo isso aqui? Se fosse o sentido do relógio, sentido horário, né? Então, para esse aqui, tu usaria, para esse primeiro aqui, tu usaria o G03, e para esse segundo, interpolação circular, usaria o G02, tá? Então, beleza. Ok. O que acontece, então? Como é a expressão? Então, a definição, primeiro. Né? G02. Movimenta a ferramenta em um arco de circunferência de raio programado pelo parâmetro R no sentido horário, G02, sentido horário, com velocidade F, avanço F. Como é que é a expressão dela, então? Num torno que tem o eixo X e o eixo Z, ela é, então, N, número da linha, G02, X, valor, Z, valor, R, o raio deste arredondamento, valor, e F, o avanço necessário para fazer esse arredondamento. Pontos importantes. Eu vou até abrir um comentário aqui. Qual é esse valor de x que a gente vai utilizar? O x ele vai ser igual ao diâmetro final no arco. E o z é o comprimento, né? Final do arco. Beleza. Então, x, comprimento final no arco, e o z, diâmetro final no arco, x, e comprimento final no arco, z. Então, vou desenhar uma peça aqui fictícia. Tá? A peça está em corte, tá? Então, ela é uma peça assim, daí ela aqui é retinha, depois ela faz um arco. Beleza? Aqui ela segue. Ficou meio ruim, tá? Beleza, agora ficou bom. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente vai fazer, então, esta programação aqui, digamos que aqui, esse diâmetro final aqui, seja 20. Aqui, o arco seja 5, o raio desse arco. E o Z final é o Z aqui, ó, comprimento aqui, no final, do zero peça até o final da peça. Então, digamos que seja 15. Tá? Então, como vocês escreveriam esse exemplo aqui, então? Tá? Vamos colocar lá, então. Vocês colocariam como? Opa! Vocês colocariam como? N, linha fictícia lá, N200, G02, X, diâmetro final. Né? Lembrando que vai ter outras linhas anteriores aqui, né? L200, G02, X final. Qual é o diâmetro final em X? É 20. O Z final
em x, z menos 15. Está aqui a cota de menos 15 aqui embaixo, né? E o R? O R é quanto? O R é o raio, então R, 5. E o F? O F é avanço, então 0,2, por exemplo. Tá? Então, essa seria a expressão para fazer só aquele arco. E continua, né? Aí mudaria ali na N210 para G01 e iria até o final da peça lá usinando, tá? Então, novamente, o que é o X? O que é o X? Diâmetro final do arco, no arco, né? Então, o diâmetro, não é onde ele começou o arco, é onde ele termina o arco, aquele diâmetro. E o comprimento em Z, aonde termina o arco também. Beleza? Ótimo, isso é bem importante, tá? Tudo certo? Bom, então aqui tem um exemplo, tá, de uma programação, numa peça um pouco mais bonita que a minha, né? Então, o que é o exemplo? O exemplo é um exemplo de um torno, né? Então tem que fazer essa peça aqui, ó, este perfil. Beleza, tem que fazer esse perfil. Na linha 50, o que o torno manda? G00, X20, Z2. Manda a peça aproximar aqui, né? Nessa linha pontilhada. Na linha 60, G01, Z menos 20, F0.2. Então, ele manda se deslocar, né? Ele estava no Z2, X20, manda ir até o Z menos 20, que é onde? O início desta concavidade aí, tá? Então, o que vai acontecer agora? A gente vai ter que fazer a concavidade. O que é? É sentido horário ou sentido anti-horário? Lembrando, a ferramenta está vindo da direita para a esquerda. Então, é sentido horário. Beleza, esse sentido horário é G02. Qual é a expressão do G02? Ela tem que ter o que a expressão? Tem que ter o N, número da linha, aí G02, aí X, diâmetro final do arco, Z, diâmetro não, comprimento no final do arco, o R tem que ser o raio do arco, e o F é o avanço. Tá? Então, por isso que ele faz isso aqui, ó. Olha só. Ele faz o quê? Ele faz N70, na nova linha, G02, porque é sentido horário, X20, que é o quê? É o diâmetro aqui no final do arco, é 20, ó. Então, vocês podem observar aqui que aqui é 20, ele está na mesma linha da anterior, então aqui é 20 também. Então, X20, Z menos 50, observe que sai aqui ó, do zero, né? E vai até o menos 50, onde termina o arco. E o R é 25 milímetros, porque está aqui, ó, uma cota raio 25. Beleza? Com isso, então, com essa linha de código, a máquina que estava aqui no início do arco faz esse arco, né? Faz esse arco e chega aqui no final. Então, ela vem até aqui, faz esse arco e para aqui. Beleza? E aí continua a peça lá, né? Da programação. Beleza. Esse é o G02. E exemplo. O G03, pessoal, é igual, tá? A expressão é igual. O que acontece? Em vez dele rodar, né, da peça se deslocar no sentido horário, ela vai se deslocar no sentido anti-horário, tá? Beleza. Então, movimenta a ferramenta em um arco de circunferência de raio programado pelo parâmetro R,
no sentido anti-horário, com velocidade f. Então, a expressão é a mesma, os valores vão ser o mesmo, só que ele vai fazer o sentido diferente. Vou voltar na peça anterior, tá? Vou apagar aqui. Se eu errasse aqui na programação, vocês errassem, e aqui, em vez de G02, botavam G03, tá? Em vez de G02, tirava esse G02 aqui, riscavam ele e botava G03. O que ia acontecer com essa parte da peça? Em vez dela ter esse sentido que ela tem aqui, ela seria assim, ó. Entendeu? Por quê? Em vez dela fazer o sentido horário aqui, no deslocamento da ferramenta, ela ia fazer um sentido anti-horário. Então ia ficar esse morrinho aqui na peça. Tá? Então essa é a diferença do G02 e G03. Então vou voltar lá. Então, o G03 é só o sentido anti-horário. Entenderam, então, essa parte, a diferença do G02 e G03? Opa. O G02 faz a peça aqui como está a linha em preto, e o G03 faria a peça como está aqui em amarelo. Tá? Essas variáveis, G02 e G03, esses comandos, independem do sentido de rotação da peça. Tá? Beleza. Bom, aqui tem um exemplo de uma interpolação circular, né, anti-horária. Então, um G03. E vai ter também um exemplo de uma G02. Desculpa. Aqui, nós vamos ter, então, essa peça ser feita, tá? Vocês observam que ela tem um arredondado aqui, que está no sentido... a ferramenta, ela vai vir, né? Ela está lá longe. Ela vai vir aqui, vai fazer este caminho aqui, um G01. Vai chegar aqui e vai ter que fazer esse sentido... Qual é esse sentido aqui? De deslocamento. Sentido anti-horário. Ela vem reto aqui num G01. Chega aqui, tem um raio. Só que o raio é virado para cima. Qual é esse sentido aqui? Para cima. É um sentido horário daí, né? Então, essa peça, ela tem G02 e G03 para fazer ela. Tá? Então, essa é a pecinha a ser feita. Então, a ferramenta, como eu falei para vocês, estava lá longe, né? Então, aqui está a ferramenta lá longe. E esta ferramenta, ela vai se deslocar. Então, lá numa determinada linha, que aqui ele chama de linha 60, ele diz G01, X0, Z60, F0.5. Ele manda, então, se deslocar a ferramenta e depois ele coloca X70, X34, F0.2. Então, ele manda o quê? Manda aí no diâmetro 34. E agora, ele vai iniciar o arco. Tá? Observe. Então, ele mandou ir lá no X34, no diâmetro 34, e agora ele vai usinar o arco. Está aqui. Então, vocês observam que a ferramenta estava nessa posição aqui antes, né, no início do arco. E agora ela já está no fim do arco. Para fazer esse percurso do início ao fim do arco, o que ela pediu? G80, desculpa, N80, G03, X54, que é o diâmetro final do arco, Z50, que é o comprimento final do arco, R10, que é esse raio do arco. Tá? Beleza. E é isso aí.
O G02 e G03, ele muda se o porta-ferramenta estiver na parte frontal ou na parte traseira da máquina, tá? Os nossos dois tornos, eles estão na parte traseira do porta-ferramenta. Então, ele segue esta orientação que a gente viu na aula, tá? G03 anti-horário e G02 horário, beleza? Então, eu vou dar mais um... Não, deixar para a próxima aula isso aqui.